difícil chegar a um déficit primário zero, o que já é um problema, porque o Brasil precisa caminhar para um superávit para estabilizar a nossa vida financeira, né, e acalmar as expectativas, fazer com que o país tenha assim, juros de longo prazo mais baixos. Isso precisa acontecer. E hoje o que se enxerga é um esforço quase que exclusivo no lado da receita, e eu acho que do lado da despesa tem muita coisa que poderia ser feita. Tá? O lado da despesa no Brasil tem espaços grandes que permitiriam não só acalmar a nossa vida financeira, como também mudar as prioridades do gasto. Estou falando de previdência, folha de pagamento do governo, um monte de subsídios, alguns desses o governo já está de olho neles, que como um todo somam um número muito grande. Isso permitiria uma trajetória de queda da dívida. Hoje, mesmo com esse esforço que todo mundo reconhece que vai ser difícil, a dívida continua ainda subindo. Contabilidade Criativa de volta no Terraço Cast de número 389. A vinheta inicial é Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, falando à CNN Brasil a respeito de expectativas sobre as contas públicas brasileiras. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: o dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; o dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landings has a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 13 de agosto de 2023, domingo, em Ourinhos, no amado interior paulista, para mais um episódio do nosso Terraço Cast. Neste 389, estou na companhia do estrelado e mais amado trio do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a moça do tempo sem tempo. E eu gostaria de vir aqui com a previsão do tempo para esse fim de semana. Estamos de volta com aquela estação do ano chamada loucura, né? Loucura porque eu tinha avisado pra vocês errado, né? Eu tinha falado que o verão ia ser quente, na verdade estamos no inverno. E eu tinha avisado, né, que o inverno ia ser quente, pois é. Ele está aqui, está quente, está entre nós. Mas é loucura porque tem um dia assim para estar no shuffle, né? Fiquei sabendo aqui que São Pedro tá colocando no shuffle, porque teve um dia que eu saí de casa, fui correr na hora do almoço e tava 30 graus, literalmente, e bem seco, então eu quase faleci. E aí, no dia seguinte eu fui trabalhar e fez, sei lá, 15 graus. E eu morri de frio, né? Porque eu tava ali na expectativa daquele tempo melhorar. Nada do sol sair. E eu fiquei lá, passando frio o dia todo. Aí no dia seguinte, como se não bastasse, eu fui com uma roupa adequada, me senti contente de ter acertado. E aí chegou o final do dia, eu tinha uma reunião fora, num lugar bem perto de onde eu estava. Começou a cair um temporal, né? Eu tive que pegar emprestado o guarda-chuva do moço ali que trabalha na segurança, moço muito bonzinho, seu Paulo. Então é isso, a mulher do tempo sem tempo, além de tudo, né, além de sem tempo, ela tá molhada, porque eu cheguei completamente encharcada na reunião. E é isso, né, gente? Torcendo pra não pegar aquela pneumonia. Mas é isso, quem ouve o Terraço aqui sabe que eu sou 100% de saúde. Então não vai rolar. Minha briga aqui é com São Pedro, tá, gente? Vamos traçar os limites. Além de loucura, ventania. Impressionante como esses dias, em muitos lugares distantes daqui, eu ouvi a mesma coisa. Ventou pra caramba e entrou uma poeira danada. Fala, Renata Couto. Olá, terraceiros. Oi, Caio. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? E também ela, Fernanda Mello. Oi, Caio. E oi, meus amigos do Terraço Cast. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês nessa semana. A torcida pela volta da voz em plenitude funcionou. Olha lá aí. Time em campo, vamos ao 389. Raquel, ainda nem temos o novo arcabouço fiscal totalmente aprovado e os jeitinhos de gastar mais já se fazem presentes. Qual o risco adicional que isso coloca sobre as contas públicas? E quando isso deve trazer mais dor de cabeça? E aí, bom,
Antes de entrar no assunto de hoje, não é mesmo, Caio Augusto? Eu vou pedir uma desculpa aqui, tá? Pelo barulho de obra, mas eu tentei e eu não consegui. Eu estou num lugar que realmente eu estou entre duas obras. Então, infelizmente, eu peço desculpas aí pela bateção, né? A gente vai ter aquela saudade da pandemia que todo mundo falava com um monte de obra atrás, né? Então, é o que temos pra hoje, é essa bateção mesmo. Então, agora, vamos ao que interessa, né, Caio? Que é aquilo que eu antecipei pra vocês a semana passada. Eu contei aqui em primeira mão, né, que eu sabia que essa discussão ia esquentar, que é a discussão de como o governo vai encontrar o dinheiro, né, para conseguir cumprir com a meta de déficit fiscal pro ano que vem, que é de 0, né? Então, segundo o governo, eles vão aí fazer um déficit 0. Então, pegando tudo que déficit, né, o déficit primário, tudo que o governo gasta, né, menos tudo que o governo arrecada. Primário, porque não conta o que é financeiro, né, não conta nada de despesa financeira. E aí, eles estão falando que isso vai chegar no 0 a 0, né? Vamos chegar no 0 a 0, lembrando que se é positivo, a gente diminui a nossa dívida, né? Que a gente sempre paga a nossa dívida, só que se é negativo o resultado, se é um déficit mesmo, né? Que é um resultado primário, mas a gente quase aprende como déficit, porque é sempre negativo. Mas se ele for negativo, a gente tá rolando a nossa dívida, a gente tá fazendo mais dívida pra pagar a dívida. E se ele é positivo, a gente tá falando de um resultado primário positivo, né? E aí a gente tá efetivamente pagando, diminuindo a nossa dívida pública. E segundo o governo, eles então, no ano que vem, vão atingir o 0, né? E aí, a partir do ano que vem, né? Então, o famoso 2025, eles já vão estar no resultado positivo, né? Diminuindo a dívida pública. Só que, gente, vai ser meio complicado, tá? Contar pra vocês que a grande parte dos analistas aqui, né, do mercado, que tem o Focus, tem o Prisma, né? O Prisma Fiscal é a pesquisa que o Ministério da Fazenda, né, faz junto a economistas de várias instituições sobre as projeções fiscais, né? E aí, assim, tá lá no Prisma, né? Ninguém tá acreditando que vai ser 0, né? Então tem gente muito pessimista, tem gente mais otimista, mas assim, os mais otimistas continuam com o déficit. Vale lembrar que o arcabouço fiscal não foi nem aprovado, né, ainda, mas se for aprovado da maneira que está, ele dá um espaço de 0,25%. Então, é tipo a meta de inflação, né? Tem um limite superior e um limite inferior. E aí é de 0,25. Só que assim, esses 0,25 não dá nem pro cheiro, gente. Porque, assim, a maioria aí dos economistas estão vendo aí um déficit entre 0,5% e 1% do PIB, né? Então, esse 0,25 não vai dar nem pra começar a conversar. E aí, por isso que a gente tem visto um monte de tentativa do governo, né? Assim, a gente vê esses rumores, né? Dia sim, dia também, sobre novos tributos. Então, uma das últimas novidades foi aí a questão das exportações, né? A história da Shein lá, da Shopee, vai ter, não vai ter, qual é que vai ser, que foi do governo dizer que eles tinham voltado atrás, né? Tinham falado que iam taxar as compras acima de $50, aí depois falaram que não iam taxar, aí do nada falou que ia taxar de novo. Ao que tudo indica, na verdade, foi um grande mal entendido, e que o que vai ser taxado vai ser só o ICMS, que vai passar a ser cobrado o ICMS, mas não o imposto de importação, por hora. Porém, sim, tem uma discussão que aí o próprio governo já falou, que na verdade o Congresso, né, que tá conversando ali, que de fato as próprias, né, segundo fontes, as próprias empresas varejistas estão aí falando que um imposto de 20% podia ser ok. Então, assim, né, tem esse vai e vem, né, do governo tentar encontrar arrecadação. Só que a questão é que eles precisam, gente, de mais de 100 bilhões, tá? De mais ou menos 130 bilhões para fechar a conta. E por que isso tá chamando a atenção agora? Porque o governo tem até o dia 31 de agosto para entregar a lei de diretrizes orçamentárias. Na verdade, eles têm que entregar o projeto, né? Eles têm que entregar aí a PLDO, que tem que ser aprovada, né? Não, mentira. Eles têm que aprovar a LDO mesmo, né? Eles têm que entregar a LDO que tem aí até o fim do ano para ser aprovada. E eles não podem entregar um orçamento fictício, né? Tipo, a gente vai aqui arrecadar, né, todos esses bilhões aqui, da onde? Não sei. Então começou a rolar boatos, então rolaram vários boatos. O primeiro que rolou, né, que veio do Congresso, foi que, não, na verdade o governo vai apresentar uma espécie de anexo, né? Eu esqueci o nome correto, jurídico aqui, mas o governo vai apresentar aqui
Pronto, peguei o nome de verdade, tá? Mensagem modificativa. Então, falaram, né? Estavam rolando rumores aí que o governo ia fazer uma mensagem modificativa, indicando, né, ao próprio projeto, né, de leis diretrizes para o ano que vem, dizendo que ia ser parte o déficit ia ser condicionado, ou seja, se o Congresso aprovar essas medidas aqui que a gente tá falando que vão aumentar a arrecadação, aí a gente vai conseguir, né, alcançar a nossa meta, que é 0. Se o Congresso não aprovar, não vai rolar. A gente não vai conseguir aprovar, né? Não vai conseguir alcançar. Mas aí depois o governo já veio, já falou que era uma mentira, já falou que isso tudo era intriga da oposição e que, né, eles iam sim atingir lá, cumprir com a meta de 0%, né, de 0% de zero, né, do déficit zerado. Mas, de novo, né, quando eles foram desmentir, eles já falaram, não, vamos rever a alíquota, né, de imposto de importação. Então, assim, eles estão desesperados, né, procurando fontes de arrecadação. Se fala também que vai ser enviado esse projeto para acabar com o JCP, né, que é a maneira como as empresas podem fazer uma distribuição ali de lucro sem precisar colocar na conta, né, ela não entra na conta ali do imposto para a empresa, né, então isso seria também o fim disso para arrecadar mais, né. Parece que eles estão ali, tipo, literalmente com o chapéu na mão e falando, galera, onde podemos achar mais dinheiro, né? E aí a última ideia foi de uma PEC, a última ideia, vamos dizer assim, o último rumor que apareceu, que saiu nos jornais, foi que o governo faria uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, para passar a classificar os precatórios. Lembra dos precatórios? Aquela história do ano passado, a PEC dos precatórios e tal. Então, vai ser tipo, né, essa ideia é uma PEC dos precatórios reload. Porque aquela PEC dos precatórios, né, que foi aprovada, foi assim, não, vamos dar uma pedalada nesses precatórios, porque eles vão explodir, porque a gente tá devendo esse dinheiro aqui pra galera, não conseguimos pagar, né, vai ocupar todo o nosso orçamento, e eles deram aquela pedalada pra frente. Agora, a ideia é pedalar ainda mais. Fala assim, não, a gente vai pagar, só que a gente tira, né, a gente classifica como despesa primária, como despesa financeira. Lembra que eu expliquei lá no começo? É o resultado primário? Por quê? Porque não conta a despesa financeira. Despesa financeira aqui, no caso, a gente tá falando de pagamento de dívida, né, que é aquilo que não entra no resultado primário, justamente porque, enfim, não faz sentido, isso né, não entra no resultado primário de nenhuma contabilidade aí orçamentária, enfim, da experiência internacional e enfim, das boas práticas internacionais, porque não faz sentido, né, você colocar o que você gasta pra pagar a sua dívida, né, ali como seu orçamento, né, claro que isso é dinheiro, né, obviamente, mas ele não entra pra essa contabilização. Só que aí fazer uma contabilidade criativa, então vamos fazer assim, vamos pegar os precatórios e a gente também conta como despesa financeira. Só que aí começa a ser contabilidade criativa, porque ninguém faz assim, porque vai ser só a gente, e aí vai ficar muito claro que isso só foi classificado como despesa financeira, não pela natureza da despesa, porque fazia sentido, porque vamos contabilizar assim pra ficar mais transparente. Não. É simplesmente porque não vai caber no orçamento, a gente dá um jeitinho aqui pra caber no orçamento. Mas o dinheiro vai continuar sendo gastado. Então é óbvio, e isso vai continuar sendo contabilizado e todo mundo vai saber que o governo tá gastando. É a mesma coisa, a gente gasta muito dinheiro, né, uma proporção do PIB grande pagando a nossa dívida. E é claro que isso entra na conta. Quanto maior a nossa dívida, maiores os juros são cobrados em cima dela. Então não tem almoço grátis, né? Então essa foi uma outra ideia magnânima que surgiu aí, né? Então um outro rumor. E aí, por último, vale dizer, antes que o Caio Augusto fique bravo aqui comigo porque eu não comentei, é que o governo lançou um novo PAC, né? Aquele programa de aceleração de crescimento, com previsão de investimentos de 1,68 trilhões nos próximos anos, né? E aí vai ter um mix, né? 370 bilhões do Orçamento Geral da União, 600 bilhões do setor privado, então via PPPs, né? E mais 360 de financiamentos e 340 de empresas estatais. Boa parte desses recursos da Petrobras, que vai investir aí em 47 projetos, né? Incluindo 9 poços exploratórios na margem equatorial. Vamos conversar aí, o que é isso aí? Isso aí é Amazonas, né? Que saiu aí da cúpula do Amazonas, né? Pessoal falando que não ia ter exploração, né? Não, veja bem, não é bem assim, né? Tá todo mundo dizendo que tem um novo pré-sal ali embaixo e quero ver quem vai falar que não, né? Então, assim, eles vão querer investir. Aparentemente, quando a gente olha os números, parece uma coisa mais absurda, mas não fica muito longe do que a gente teve de investimento no ano passado e do que tem de emenda parlamentar para investimentos e que tinha no orçamento. Só que agora é entender se eles vão incluir esses investimentos do PAC no que já estava contabilizado para investimento, né? Que a gente não pode esquecer que no arcabouço foi aprovado, inclusive, um mínimo para investimento, ou se vai ser mais dinheiro além.
ao que tudo indica, não é mais gasto além do que já estava previsto. É você começar a nomear esses gastos que já estavam praticamente ali, né, combinados. Mas a gente sabe que no Brasil, o Brasil não é para principiantes, né? Então temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos da nossa novela preferida que está de volta: o Brasil e o Fiscal. 150 bilhões de reais é o montante que muitos analistas levantam como sendo necessário para que o novo arcabouço fiscal, que ainda está em discussão e não vale para o próximo ano, pare em pé. E nessa teórica busca de receitas, que são bem questionáveis em termos de valores esperados e também de recorrência, ainda se adicionam ideias como a ampliação de investimentos em basicamente 300 bilhões de reais, o tal do novo PAC. Aparentemente, tal qual no governo anterior se falava de uma gama de valores imensos com privatizações e até mesmo venda de imóveis da União que serviriam para levar o país a outro patamar, no momento presente a grande discussão é, também na língua dos trilhões, a movimentação do todo com base em grandes investimentos. Pessoal, os números podem variar, as intenções apontadas e o direcionamento de cada governo também, mas uma coisa não pode ser perdida de vista de jeito nenhum. Independente de quem seja o governante usando a faixa de presidente, planos não podem ficar apenas no blá blá blá, no lero lero e no chat GPT me diz aí em 1000 palavras como salvar o Brasil. Discursos inflamados geralmente não são acompanhados de ações condizentes com o enorme avanço que supostamente trariam. E, nessa enorme ausência de prioridades, misturada até com um tantinho assim de má fé e picaretagem, a despesa segue aumentando, a dívida segue subindo e o Estado seguirá não chegando a quem dele precisaria. Enquanto se fala, por exemplo, em retomar projetos como a multibilionária em prejuízos e escândalos de corrupção refinaria de Abreu e Lima, existem pessoas nos rincões do interior do país que, em virtude de não existir meio financeiramente viável de subsídio às concessionárias de energia que nesses rincões chegam, deixam em pleno ano de 2023 pessoas sem energia elétrica. Pode até parecer que se trata de uma questão pura e simplesmente relacionada a um universo teórico e distante das pessoas, relacionado só a contas públicas, quanto o governo arrecada, qual o resultado, como é que paga a dívida e tudo mais. Mas é algo bastante direto e próximo. Não ter seriedade com as contas públicas significa impedir que o Estado chegue a quem precisa chegar, a não ser que estejamos falando da conta, né? De cagadas velhas e novas, porque a conta sempre é implacável, sempre vai chegar. Que a contabilidade criativa, esse monstro horroroso que nos fez desembocar na maior crise já registrada na história do Brasil, o biênio 2015 e 2016, que foi mais danoso para o agregado econômico nacional que a pandemia que travou o planeta inteiro poucos anos atrás, que essa contabilidade criativa seja combatida pelos quadros sérios do governo. E não porque isso signifique algo para o governo, ou alguma coisa do tipo, mas porque importa para o país. O custo de ignorar isso é termos eternamente juros estruturalmente altos e a velha babaquice de encontrar culpados fáceis, o câmbio, os juros, os inimigos da pátria, quem torce contra e tantos outros moinhos de vento, irá continuar. Enquanto problemas que locais sérios desse planeta já resolveram há mais de um século, continuarão tristemente a envergonhar todos nós. Na nossa Linktree você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, Blue Sky e Threads estão disponíveis lá. E se você não é fã de redes sociais, mas quer mesmo assim ficar por dentro das nossas novidades, coloque seu e-mail no nosso mailing. O link também está lá. Em breve vai ter uma novidade. Eu tô falando isso tem mais de um mês, mas calma aí, coloque seu e-mail lá que você não vai se arrepender. E não se esqueça, lá também estão os links de acesso para os nossos 2 e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional, Desaquecimento do Comércio Internacional Chinês, Re-Grexit e o triste atentado no Equador. Então vamos lá.
Começando aí com o nosso primeiro assunto, o Caio resolveu mudar o disco dessa vez, finalmente, né? Em vez de pedir para eu falar de política monetária, agora ele me pediu para falar de China. Que é outra coisa, né? Assim, né? Cuidado com o que você deseja que pode conseguir, né? Tem assunto lá, já falando de política monetária, então vou dar um assunto mais difícil, mais complicado, mais distante de entender, que é a economia chinesa. Mas enfim, vamos lá. A economia chinesa, como vocês devem estar acompanhando ou não sei, né, tem passado por uma série de problemas, né? A gente já tem visto assim, a China nas manchetes por causa de quebradeira, principalmente no setor imobiliário. Então a gente tem percebido que a economia chinesa não está mais aquelas coisas que já foi aquele crescimento estupendo que teve aí, principalmente no começo do século XXI. E existia uma expectativa muito grande de recuperação da economia chinesa. Ela vinha uma expectativa muito grande para 2023, porque, como vocês sabem, a gente também comentou bastante aqui no podcast, a China manteve por um tempo bastante prolongado a política de tolerância zero contra o Covid. A economia chinesa ficou fechada por bem mais tempo do que o resto do mundo. Então havia essa expectativa que em 2003, com esse relaxamento da política de Covid zero, de tolerância ao Covid, a economia chinesa fosse crescer em V, como dizia o nosso Paulo Guedes, que ela fosse deslanchar. E não foi isso que aconteceu. E não aconteceu por uma série de motivos. Então, o que a gente teve divulgado essa semana, que foi a balança comercial chinesa, e a gente teve uma queda tanto das importações quanto das exportações. As exportações caíram no mês de julho 14,5%. É a maior queda desde o começo da pandemia, no fevereiro de 2020, e as importações caíram 12,4%. O que deu no net, aí, inclusive no final das contas, deu um superávit comercial. Então a China apresentou um superávit comercial de 80,6 bilhões. E a gente pode pensar que um superávit pode ser uma boa notícia, mas não necessariamente, né? Claro que assim, está entrando mais dinheiro para o país do que está saindo, mas quais são as razões? Se a razão é porque a sua demanda interna, e no caso da China a gente vê isso, a demanda interna está muito reprimida, os chineses não estão querendo comprar, você não tem um estímulo da economia e por isso as importações caem, isso pode ser um sinal ruim para a economia. Então, é isso, o principal motivo desse superávit na balança comercial é um desaquecimento da economia chinesa em que os consumidores chineses não estão aí com apetite para consumir. Mas tem alguns outros fatores aí, digamos, mais positivos. Então, esse déficit da balança comercial também se deve por uma queda no preço das commodities a nível global. Então, a China ela importa muitos alimentos e minerais para processar nas fábricas chinesas. Então, com a queda do preço dessas commodities, de alimentos, de fertilizantes, de peças para a produção de equipamentos eletrônicos, para minerais, para também produção de equipamentos eletrônicos, enfim, o preço dessas commodities, também o preço do petróleo caiu, então isso acaba com que, mesmo sem diminuir o volume, o número de importação chinesa tenha caído só pela queda desses preços das commodities. Em cima disso também a gente teve uma desvalorização da moeda chinesa, o yuan caiu em relação a várias outras moedas, inclusive o dólar, enquanto a gente teve até algumas valorizações de algumas moedas, o real e outras moedas valorizaram em relação ao dólar, no caso do yuan desvalorizou, então isso acaba também favorecendo as exportações, porque os produtos chineses ficam mais baratos com a desvalorização do yuan, isso acaba levando aí também, de uma certa forma, a esse superávit comercial. Em termos do que, Virginia, o que o governo chinês está fazendo para mitigar esse crescimento econômico? O governo está já falando em aumentar e fazer estímulos, como a gente também ouviu no Brasil, o Lula falando, vou estimular o consumo de linha branca, de geladeira, de máquina de lavar roupa, de máquina de lavar louça e tal. O governo chinês também está falando em medidas desse tipo, de estimular o consumo, principalmente de eletrônicos, de equipamentos aí também para uso comercial, microfones, enfim, computadores, laptops, celulares, tudo isso que pode até gerar um aquecimento da economia por outros meios. Então, o governo chinês está falando sobre isso. E também, assim como o governo brasileiro está falando aí, de como sempre, para estimular a economia, o governo investir em gastos governamentais e infraestrutura. Então, o governo chinês também falando aí do novo PAC, que é um assunto que eu acho que minhas colegas do Brasil também vão falar. Então, como a gente vê, tá tudo meio interligado, China não tá tão assim diferente do Brasil em alguns aspectos, estão falando aí em estimular consumo, em gastos governamentais através de um novo PAC, para aí tentar fazer com que a economia volte a crescer aí aos níveis chineses ou chilenos. Vamos ver.
O segundo assunto que eu tinha para falar para vocês essa semana é sobre o regretting, né, que é como eu falei na chamada. O que a gente tem de novidade sobre isso, né? Saiu uma pesquisa recente no Reino Unido mostrando que o índice de arrependimento dos britânicos é aquele spread que a gente vai falando de boca de jacaré, né? Tá cada vez aumentando mais, ou seja, tá cada vez aumentando o número de britânicos arrependidos, achando que não foi uma boa ideia o Brexit, e diminuindo o número de pessoas que continuam achando que é isso mesmo que tinha que ter sido feito e tal. Esse número, ele oscila, né, entre arrependidos e não arrependidos, mas ele vinha muito próximo de 50-50 até 2021. E a partir daí, como eu falei, nessa boca do jacaré tem se aberto, e hoje, nessa última pesquisa que saiu recentemente essa semana, já tem 57% dos britânicos estão achando que foi uma decisão ruim, o Brexit, quanto a só 32% achando que foi uma decisão correta. Então, o número aí de arrependidos crescendo, e a gente vê, né, também a dificuldade extra que a Inglaterra está tendo para conter a inflação, para manter, né, continua tendo que subir os juros. A gente vê que nesses termos de política monetária, né, os Estados Unidos estão numa situação mais tranquila, a União Europeia numa situação mais difícil e o Reino Unido numa situação ainda mais difícil do que a União Europeia para, assim, conseguir controlar a inflação através de política monetária, sem gerar muitos empregos, sem gerar muito desaquecimento da economia, o que a gente quer aí, né, o tal do soft landing, que é o que todas as economias estão tentando fazer a partir desse pico de inflação que a gente teve do ano passado, e algumas conseguindo melhores do que outras, e o Reino Unido, de fato, é um dos países que estão com mais dificuldade nesse sentido. E o último assunto, né, como eu falei, eu queria dar essa nota triste do assassinato do jornalista, né? Ele era o candidato lá no Equador, o Fernando Villavicencio. Ele era um jornalista investigativo que tinha sempre uma cruzada aí contra a corrupção, contra a bandidagem, contra as milícias. Não está muito claro ainda quem se beneficia, né? Ou quem que, enquanto eu estou gravando isso, acabou de acontecer, então a gente não tem muita informação de quem foram os mandantes, né? Como essas questões políticas aí, bastante complicado da gente saber, né, se foi um adversário político, um crime político, ou se foi um crime porque ele é um jornalista que denunciava corrupção, não só de político, como também da polícia e de empresários, enfim, né? É uma morte dessas que eu acho que vai ser difícil a gente ter certeza, até esclarecer por completo, né? A gente sabendo aí dos históricos desse tipo de assassinato na América Latina, infelizmente, é uma questão muito triste, violenta, uma pessoa que estava ali, um candidato num partido dentro de uma democracia, há menos de 2 semanas das eleições, então é lamentável que a gente tenha tido aí mais esse ato de violência enquanto um candidato estava saindo de uma escola, né? Uma cena ainda muito violenta, horrorosa, então é lamentável que isso aconteça mais uma vez aí na nossa América Latina, mas a gente tinha que mencionar aqui no nosso podcast. Começando com a economia chinesa. Em outros episódios recentes, já temos comentado sobre os resultados aquém do esperado na segunda economia do planeta, mas o que espantou agora foi o tamanho da queda no comércio externo. O que podemos ter até então com esses dados é o fato de que, entre reduções comerciais e sanções aplicadas, por exemplo, pelos Estados Unidos, os efeitos já são notáveis para a China em termos de não crescer mais como antes. E, diferentemente do que costumava acontecer nas últimas décadas, os esforços vindos dos gastos governamentais não parecem estar tão à espreita como antigamente. Como bem apresentado em uma ilustração divulgada pelo Instagram da The Economist recentemente, o governo chinês tenta acender um foguete para comemorar resultados econômicos, mas, pelo visto, o foguete já se partiu do meio antes mesmo da contagem regressiva de pólvora. O cuidado com o que você deseja porque pode alcançar, que a Renata começou falando aqui hoje, no final das contas, acaba servindo muito mais pro Brexit, né? Vamos lá. Brexit foi aquela decisão tomada alguns anos atrás pelo Reino Unido de sair da União Europeia. Resultado desse isolacionismo, dificuldades desde a compra de alimentos até mesmo a contratação de pessoas, já que, após essa saída, não se trata mais de um país de um bloco negociando com esse bloco, mas sim de um país externo a um bloco, comercial no caso, descobrindo como é que faz para negociar com esse bloco.
Regrexit seria, então, o arrependimento popular registrado em pesquisas com essa saída, né? Vamos dizer assim, as pessoas levantando a sua indignação com os efeitos do Brexit, né? E tentando posicionar que seria melhor voltar a fazer parte desse grupo. É claro que são coisas diferentes, mas pensa aí. Se o Mercosul e a União Europeia levaram literalmente 20 anos em negociações para alcançarem pontos comuns, e até hoje, alguns anos após isso, não se tem a menor ideia de quando esse acordo virará realidade, e nem se virará realidade, britânicos realistas não deveriam ter otimismo em relação a uma volta, com muitas aspas aqui, a qualquer momento, ao grupo do qual decidiram se separar esses dias. E a respeito do terceiro ponto, esse assassinato é mais um demonstrativo direto de como a violência nunca é a resposta e só traz acirramento de ânimos. Em democracia, as coisas precisam se resolver no campo das urnas e da institucionalidade, não da eliminação literal de adversários. Acontecimento triste e lamentável para a América Latina e para o mundo político como um todo, que, apesar da baixa expectativa disso, esse evento possa causar reflexão a respeito de como a democracia deveria funcionar, no voto, na urna, não na violência. Violência não é e jamais será a resposta. O Terraço Econômico pode ser parceiro da sua marca através da geração de conteúdos, texto, vídeo, áudio, post de divulgação e demais tipos de parceria. Já pensou em ter um conteúdo nosso associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, seria lítio o novo negócio dos sonhos do setor petrolífero? Eu não sei se está todo mundo aqui familiarizado com o termo Big Oil. Big Oil é um nome usado para descrever as 6 ou 7 maiores empresas de petróleo e gás de capital aberto. E é um nome relativamente novo, né? Porque esse grupo de empresas já foi chamado também de as 7 irmãs e depois de Super Majors, mas hoje em dia o termo utilizado é Big Oil, que também frequentemente é usado para associar o lobby dos combustíveis fósseis e também para se referir a essa indústria de uma certa forma pejorativa, digamos assim. Mas o ponto é, os maiores produtores de combustíveis fósseis estão entrando numa onda de transição energética e procurando agora extrair lítio, um mineral que é usado principalmente nas tecnologias destinadas a inaugurar o fim da era dos combustíveis fósseis, né? Aqui falando dos carros elétricos especialmente. A verdade é o seguinte, o lítio, frequentemente descrito como ouro branco devido ao seu valor de mercado e a cor meio prateada, né, meio esbranquiçada, é abundante na crosta terrestre, mas a distribuição é bastante difícil. Os pesquisadores acreditam que a quantidade do metal leve nos oceanos da Terra seja cerca de 200 bilhões de toneladas. Depósitos de rocha e lagos de água salgada adicionam mais 98 milhões de toneladas a esse montante. Em 2022, 47% da demanda global por lítio foi coberta pela mineração de rochas sólidas em minas a céu aberto na Austrália, 35% veio dos lagos de água salgada da América do Sul, especialmente ali o Chile e Bolívia, e menos de 1% veio de outros lugares, por exemplo, Zimbábue, Portugal e América do Norte. Mas aqui, não quero nem tanto abordar essa parte, mas sim falar das conversas mais recentes. As conversas durante a última temporada dos lucros dessas Big Oil deixaram claro que o setor de petróleo está buscando seriamente maneiras de extrair o lítio necessário para as baterias dos veículos elétricos, mas não só dos veículos elétricos, né? Dos painéis solares, das turbinas eólicas, e essas maiores companhias podem produzir o lítio a um custo muito menor do que a mineração tradicional vem fazendo. Então, a gente deve acompanhar aqui esses grandes nomes que a gente sempre ouviu de empresas petrolíferas agora expandindo
seus olhares para esse mineral. É um sinal de que esses grandes produtores do setor de petróleo finalmente vão ver as vantagens da extração de um mineral que há muito tempo é associado ao petróleo e gás. Durante muitas décadas, os perfuradores simplesmente descartaram essa salmoura, bombeando de volta para o solo e não se preocupando tanto com a extração do lítio. Agora, com o aumento da frota dos veículos elétricos, com o esforço liderado pelas economias mais ricas do mundo para garantir o fornecimento doméstico de metais para as baterias, o que antes era considerado um resíduo, agora é muito mais valioso. As empresas de energia não estão falando sobre mineração no sentido tradicional. A salmoura requer um conjunto diferente de ferramentas, especificamente um tipo de tecnologia em estágio inicial que ainda não foi usado em escala comercial, chamada extração direta de lítio, DL na sigla em inglês. É um processo de dezenas de mineradores iniciantes que estão correndo nessa corrida por tecnologia para desenvolver um esforço de revolucionar esse setor. Várias empresas petrolíferas estão colocando muito dinheiro nesse esforço de pesquisa para conseguir sair na frente nessa exploração e extração de lítio à base de salmoura. O lítio é encontrado em algumas formas, né? Uma delas é nos depósitos de água salgada, em salmoura de petróleo, que existem naturalmente, ou como subproduto dos campos de petróleo. E os maiores depósitos de lítio ficam nos lagos de água salgada subterrâneos da Bolívia, da Argentina e do Chile. E a estimativa é que tem-se muito aí, 42 milhões de toneladas do lítio. E a salmoura é bombeada, né, a partir do subsolo para grandes bacias, onde evapora no sol em até 2 anos. E depois, né, a solução salina concentrada é filtrada e o carbonato de lítio, o material de base para a produção das baterias, é extraído ali quimicamente. Então, a gente sabe que a extração de lítio pode levar a alguns problemas na água potável, né? O bombeamento da salmoura pode diminuir os níveis de águas subterrâneas. Ao mesmo tempo, os leitos de rios e zonas úmidas podem secar. Em última análise, pode demorar um pouco até que qualquer empresa de combustível fóssil comece a promover a produção de lítio de fato em escala comercial, porque existe um chão aqui para percorrer em pesquisa e desenvolvimento. Primeiro, eles precisam convencer os acionistas de que é um investimento que vale a pena, o investimento em pesquisa, para assim a gente ver mais adiante uma produção em larga escala. Um veículo elétrico, na verdade, não precisa de muito lítio para rodar. Uma bateria de 300 quilos de um modelo de tamanho médio contém menos de 8 quilos de lítio. Mas, como o setor de carros elétricos vem crescendo bastante, né, até mais do que esperado, a demanda por esse material que é necessário para fabricar as baterias tem aumentado muito. Então, uma evolução muito fora da curva acabou sendo problemática, digamos assim, já que os projetos para extração de lítio muitas vezes são controversos por essas questões de contaminação, de efeitos que são consequência da extração no meio ambiente. Então, a gente deve ver ainda muito investimento em pesquisa antes de ver a extração de fato em escala comercial. Mas é interessante ver que as grandes empresas já estão mirando para isso, dado que o mundo inteiro vem falando justamente da mudança da matriz energética, assim como você sempre me ouviu falar aqui no Terraço Cast. Dizia aquela velha sabedoria de uma das pessoas mais ricas do planeta em outros tempos. A melhor coisa do mundo é uma petroleira bem administrada e a segunda melhor coisa do mundo é uma petroleira mal administrada. As empresas do chamado Big Oil, que são as maiores e mais representativas, então, nem se fala. Em anos complicados, elas vão bem. Em anos bons, elas vão extraordinariamente bem. E no fim do dia, isso não se deve única e exclusivamente ao seu negócio principal, que é o petróleo, mas sim pela capacidade, vindo dos enormes lucros que oferem anualmente,
de tocar em projetos que outros setores não necessariamente são capazes de conseguirem fazer, tornar uma realidade. Sabe aquela velha história de que algumas coisas não acontecem porque não são financeiramente viáveis? Então, essa viabilidade passa a acontecer em um cenário muito específico, que é o de empresas que entendem que o seu próprio negócio principal precisará ser outro amanhã e, no tempo presente, têm a capacidade de investigar novos meios de não serem extintas amanhã. Provavelmente a nova corrida do ouro das petrolíferas seja mesmo o lítio, e nos próximos anos será a escala comercial desse metal extraído com esses novos meios, algo que atualmente não é financeiramente viável, vale reforçar, que trará as maiores atenções. De 7 irmãs para Big Oil hoje, quais serão os grandes players a liderar o jogo do lítio amanhã? Disso não sabemos, mas a corrida já começou. Dados da pesquisa anterior. Quem ouve no Spotify pode votar numa pergunta que deixamos lá por uns dias sobre o episódio que ouviu. A pergunta do 388 foi: a Selic vai continuar caindo? E assim votou o público. 53,3% votaram em opa, com certeza. 46,7% votaram em sim, mas logo para. E ninguém votou em já sobe de novo. Tá ouvindo no Spotify no dia do lançamento ou perto desse dia? Vai lá votar na pesquisa se ela ainda estiver ativa, que no próximo episódio te contamos sobre essa votação. Agora nos despedindo dessas mentes que trouxeram as análises do episódio 389. Obrigado, Raquel! E é isso, gente. Eu achei melhor terminar por aqui, porque essa obra não acaba e, infelizmente, eu não consegui me livrar dela. Mas é isso aí. Espero que o Brasil e o fiscal não tenha sido tão ofuscado pelos barulhos aqui atrás. E até a semana que vem. Sem barulho, né? Obrigado, Renata! Semana que vem eu volto com mais novidades aí no nosso boletim internacional. Eu espero com notícias um pouco melhores do que as dessa semana. Tá bom? Um beijo e até lá. Obrigado, Fernanda! Valeu, Caio, Rei, Raquel, por mais uma semana aqui no Terraço Cast. A gente se encontra na semana que vem. E tô por aqui, gente. Lá no @sigafefa. Vocês já sabem, né? Até a próxima. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.